sabe quando é que tu vai olhar e vai entender o que está acontecendo no Brasil? Quando tu vê o jogo da seleção brasileira ontem e tem a certeza absoluta... Um jogo pavoroso. Não, e tem a certeza absoluta que se o jogo fosse disputado no Brasil, nós teríamos outro resultado. Essa é a realidade. Não, eu nem sei, eu nem contei. Nem contei, Pedro. O gol do Brasil de cabeça, na origem do lance tem uma espécie de cama de gato do lateral direito do Brasil no lateral esquerdo. Aqui no Brasil falta, começa de novo. É o gol, segundo gol. É o número 20. O Savinho que cruza pro gol de cabeça do Jesus. Do Igor. Isso, tá? Seria isso. Tem um lance do Paquetá dentro da área que aqui no Brasil, pênalti. Aqui é pênalti, para tudo, pênalti. Se foi falta, é pênalti. Não, Pedro, é intensidade, Pedro. Eles dão o que eles querem, Pedro. Eles dão o que eles querem. Futebol brasileiro é um problema hoje. Eles acabaram com o jogo. O Conmebol tem uma linha e os árbitros brasileiros têm uma linha de ação e a Conmebol tem outra. É meio inexplicável porque o cara que assumiu a arbitragem brasileira, o senhor Wilson Luiz Seneme, era o cara que comandava a arbitragem da Conmebol. Só que ele não conseguiu fazer essa transformação. A arbitragem no Brasil, ela é deficiente. Por todas as razões que a gente já discutiu. É que eu acho que Renato tá fazendo ficar escola. discutindo... O Renato perde, ele reclama da arbitragem, do VAR, da imprensa, da minha mãe, e vocês estão fazendo escola. Mas na imprensa tem que dar pau, O Renato está ensinando vocês. É verdade. Mas a questão, eu acho que não é o CNM, é uma questão de tradição de escolas de arbitragem. É escola, mas vai mudar. Mas ele veio para isso. Ele veio para implantar aquilo que porque a gente vê um jogo na Libertadores, por exemplo, e vê um jogo no Brasileirão e na Copa do Brasil. O jogo de ontem foi completamente diferente. Isso o César tem razão. É que são mas não é só o de ontem, quando a gente liga é mais a TV... agradável ver o jogo assim, óbvio, do que o jogo picotado aqui do futebol brasileiro. Mas quando a gente liga a TV domingo para ver a Premier League, é assim também. Quando a gente vê a Champions League, também joga. O único lugar que se para muito é no Brasil. Mas a gente viveu um momento do futebol que a gente dizia o seguinte: são escolas diferentes. Qual era a escola diferente? No Brasil se para demais o jogo, o árbitro interfere demais. A escola diferente era a escola tática. Era como um time enfim, estava postado no campo. Hoje a escola é do árbitro. Mas o árbitro tem que apitar. O árbitro tem que apitar o que a regra determina. Mas é Vou que te não dar adianta, 3 incidências. Tu me permite, Leonardo? Tô. Eu tô meio metido hoje. Tá bonita essa camisa aí, hein? Eu tô bem, muito obrigado. Deixa eu te dizer o seguinte. Exames, não? Sim, de sangue, né? O troço é duro aqui nesse programa, mas muito enfim. difícil. Eles provocam o Pedro. Deixa eu dizer o seguinte, eu vou dar 3 lances que aconteceram, tá? E que tem a ver com a arbitragem e com prejuízos duros à dupla Grenal. Primeiro, Thiago Maia agarra um jogador do Corinthians no campo no campo de defesa do Corinthians. Campo de defesa do Corinthians, isso. E leva cartão amarelo. Consequência, fora do Grenal. Tinha que dar cartão amarelo? Tinha que fazer aquilo? Tinha que dar cartão amarelo. Eu não tinha que fazer aquilo. A outra incidência. Reinaldo briga com Daverson. Discute bastante no intervalo, bota o dedo na cara do Daverson, ameaçando de dar um pau nele, e o Daverson dizendo que ele joga provocando e tal. Vem o segundo tempo, começa a discutir de novo, até levar cartão amarelo. Passado o cartão amarelo, ele não discutiu mais. Tinha que dar cartão amarelo? Claro. Bom, outra. Hulk entra na área e vai para a linha de fundo. Ele está perdendo, ele está chegando no fundo do campo, o campo está terminando. Vai o zagueiro do Grêmio, Gemerson, tá? E ao invés de cercar o Hulk, o que ele faz? Ele corre o risco, chegando, batendo no Hulk, encostando. Talvez ele até não tenha feito falta, mas ele correu o risco da interpretação. Tanto que o árbitro deu pênalti imediatamente, ele não vacilou. E o VAR, que está lá para corrigir se está errada a situação apresentada pelo árbitro, o VAR concordou com ele. Mas estava lá para roubar do Grêmio. Não, eu não vou pensar isso. Eu estava lá para apitar e interpretaram como tal. É que a questão da arbitragem é que o Munari tem um critério, o Pedro tem um critério, o César tem um critério, o Wagner, cada árbitro tem um critério. E aí não tem uma uniformidade. Aí tu vai para um árbitro que deixou correr, outro... E assim... os árbitros, a discussão, me incomoda essa discussão da arbitragem, porque eu estava te ouvindo no comentário. Quando é a favor,
Ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Inclusive, às vezes, parabenizo. Grande atuação do árbitro falando de tal. Isso. Aí, quando é contra, e isso acontece com todos os dirigentes, eu não estou me referindo especificamente ao dirigente do Grêmio que se manifestou na quarta, porque o do Inter, inclusive, está sendo julgado por isso, os dois. O do Flamengo faz, o do Corinthians faz, todo mundo faz. Todo mundo. Mas ninguém Tudo senta. igual. Ninguém senta assim, vem cá, vamos organizar essa bagaça aqui. Vamos parar com isso, vamos profissionalizar os caras, a CBF tem dinheiro, vamos montar um pelotão de elite, eles vão ter um centro de treinamento, eles vão ter fisioterapia, eles vão ter carteira assinada, eles vão ter um seguro, porque se o cara se machuca, ele não recebe. Mas é que aí acaba as desculpas, velho. Pois não é interessante. Então não fica enchendo meus ouvidos com reclamação todo depois de jogo, cara, porque a gente não sai do lugar. Quer saber que é interessante que a arbitragem seja ruim? Porque a gente tá sempre discutindo ela. Quando o Brum falou quarta-feira sobre arbitragem, só sobre arbitragem, ele não explicou por que os dois zagueiros dele ficaram 2 meses fora dos gramados, sendo que um mês atrás eles estavam prontos para jogar com o Bragantino. Ele não explicou, o que é pior ainda, bem pior, é um erro inadmissível. Por que ele tem 3 zagueiros ao mesmo tempo se aposentando? É mais fácil falar do árbitro. Isso é uma coisa assim inominável dentro de formação. Eu nunca vi 50 e tantos anos rodando o mundo, eu nunca vi 3 zagueiros se aposentando ao mesmo tempo. E aí tu fica na mão de 2 jogadores que faz um mês que não jogam. E aí o coitado do Jefferson daqui a pouco tá lá no fundo do campo com o Hulk joga uma barbaridade. Mas antes de porque pra mim ele tropeça, eu tô com o Diori no que eu vi do lance. Ele tropeça e ele cai batendo na panturrilha do Hulk. Se foi o suficiente pro Hulk cair, o Hulk tá em movimento. Mas antes ele levou 4 dribles. E outra, ele joga do lado esquerdo, como é que ele tá dando cobertura no cara no lado direito? Claro, era uma transição rápida, era um contra-ataque. Mas tu vê como o time estava desordenado. E esses pontos, eles acabam sendo escondidos por uma discussão que leva do nada para lugar algum. Porque César, eles vão errar domingo que vem, eles vão errar no outro domingo, eles vão errar na quarta, se tiver jogo, eles vão errar. Claro. Porque eles são fracos. Entendeu? Eu tive que o árbitro... Eu concordo que os árbitros tenham decisões diferentes. Cada um, entendeu? Pensa de uma forma. O que não pode ter decisão diferente é o VAR. Porque o lance está mostrado, entendeu? E não adianta eu achar que pegou na mão de um, é pênalti, pegou na mão do outro, o cara estava protegendo a mão. Não. Ou é ou não é. Então, o VAR me parece que está muito mal administrado. O árbitro errou. Bom, o árbitro tem uma chance ainda. Vai para frente da televisão. Mas aí tu chega na frente da televisão, o cara te sugere lá. Diz, engraçado, eu achei que pegou só na unha, não pegou na mão. E aí? Como é que faz? A gente está fazendo, Guerrinha, o que o Brasil transformou a arbitragem, o Brasil transformou o juiz de futebol em personalidade. O problema dessa estrutura começa, inclusive, na comunicação. Hoje, o espaço... Tanto é que o Brasil é o único país do mundo que tem comentarista de arbitragem. Não tem comentarista de arbitragem em outro lugar do mundo. Graças a Deus, né? Eu acho que é um avanço, né? Não, é porque hoje parte importante e definitiva do jogo. O que eu quis dizer sobre a comparação com o jogo de ontem é que se esse jogo de ontem fosse disputado no Brasil, ele teria outro resultado. Eu não estou entendendo isso aí. Pedro, o primeiro gol do Brasil seria anulado. Teria dado um pênalti no Brasil, teriam dado um pênalti pela maneira. Como é que tu sabe disso? Porque aqui no Brasil eles fazem diferente. Não, o cara ele procura, naquele lance, ele procura o pé. Qual o lance, Léo? O lance do gol, que o atacante do Chile dá o drible e ele vê que não vai alcançar a bola, ele segura o pé pra bater no pé do jogador do Brasil. Tá. Mas teve um pênalti, acha que claro, ele simulou por pouca intensidade, seria isso? Que é o que eu acho, por exemplo, do lance, é o que eu acho do lance do Hulk. Não, ele procura o pé. Se tu for ver nitidamente, ele procura a batida no pé do jogador e cai. E aí tem um lance que, na sequência, que pra mim até achei que poderia ter sido marcado falta, mas aí eu vou deixar pro Diori, que é o nosso especialista, que é o cara que estudou pra isso e passou, inclusive, nos testes físicos. Você não gosta disso. Mas assim... Você não gosta do Diori, rapaz. É? Essa é a declaração do programa. Vamos lá, essas fofocas são boas. Qual o lance, Léo, que te refere? Só quero te avisar que ele é casado com a diretora, tá? Não tem problema. É que o árbitro de ontem... essa arbitragem que a gente tem hoje... O Diori é um gringo tão querido. Não tem nada
contra Só que o Diori. se tu for pegar o Diori na corrida, tu não pega. Essas Qual é o lance, pegar ele qual é o lance parado. que o Léo se refere? Eu não sei qual Mas é o o lance. árbitro de ontem é o Dario Herrera, que é argentino. O lance que eu me refiro é que quando a bola sai lá de trás do Brasil, o Savinho, ali, no meu parquíssimo conhecimento, pra mim pareceu uma cama de gato no lateral. E isso que eles reclamam, eles não reclamam nem o pênalti, é a cama de gato. Porque o Savinho dá o corpo e o cara sobe e cai no lance, né? E o Savinho segue com... Mas Aqui teriam dado falta ou não? Mas aí, pra mim, a Aqui no questão... Brasil teriam dado falta ou não? A questão, naquele César, aí não é o ter dado ou não. É que o árbitro, no campo, ele viu o lance. Ele deixou seguir. Aí depois saiu o gol, meu querido, mata no peito. É que aqui no Brasil a gente tá acostumado ao árbitro ver... Lembra o jogo Juventude e Grêmio, um lance no Galdino? Que o árbitro tá em cima. O jogador da Juventude faz a falta no Galdino. Fez a falta. Só que o árbitro em cima não marca. Aí dá o contra-ataque, gol do Juventude. Volta lá o VAR e o cara em cima do lance que ele tinha julgado já me muda a opinião. E isso a gente não vê fora daqui. Isso o cara assume o erro. Porque se for muito longe do gol, não se volta. Não se volta 30 segundos na jogada. É que o VAR ele foi distorcido no Brasil porque o nome do VAR é Video Assistant Referee. É o assistente de vídeo do árbitro. Como é que é essa última palavra? Referee. Gostou? Viu só? Tá vendo aí, Vaguinha? Tô aprendendo. Então assim... É que refri aqui é outra coisa, né? Olha tu na TV ali, que bonito que tu bonito, tá. né? Nossa, tiraram agora, foi só tu olhar, tiraram. Só pra espantar um pouquinho de mal olhado na sexta-feira. Olha lá. Olha lá. Olha só, né? Que elegância, né? Não, tu viu É a mesma roupa de ontem? Não, aquela ali é uma casual. Ah, bom. O quê? Casual. O que é isso? É Barcelona? Casual. O que é isso aí? Guerrinha, tu viu? Não tem Tu tem alguma camisa dessa aí, ô Guerrinha? Como é que é o nome? Não, eles têm um modelo casual. Casual. Tu tem, Guerrinha? Um casual. Mas voltando, vocês são muito bandidos. E assim, ó, Video Assistant. Ele é assistente de vídeo. E estava acontecendo o que o Munari disse. O assistente estava apitando pro árbitro. Em vez de auxiliar o árbitro, dizendo, não. Deixa que eu apito esse pênalti aqui, deixa que eu apito essa falta. Isso tá mais ou menos assim, é verdade. Mas olha só como é interessante o debate, tá? Porque a gente começou o programa elogiando a arbitragem do Dario Herrera. Que é bom árbitro, ele tem essa característica. Não, o CCD. Falando que é um... É melhor pro jogo. E eu acho melhor, eu concordo com o CCD. Eu nem sabia o nome do Só que ele tem um erro no jogo. Também. Na tua interpretação. Não, que interpretação? O cara chutou a perna do Rodrigo dentro da área, é pênalti. Não tem outro nome pra isso. Na interpretação dele, a intensidade da Coabim não é pênalti. Mas que intensidade? O cara tocou na perna do jogador, derrubou o jogador dentro da área, é pênalti. Mas aí vai Se o Rodrigo quisesse ficar em pé, não ficava? Rodrigo, que é um cara... A força que os jogadores de futebol têm hoje, não ficava em pé? Não. Quer me dizer que o Hulk não é pênalti. Quer me dizer então que o Hulk teria... Óbvio que se ele quisesse, ficaria. Então não é pênalti. Mas é que aí... Tu vai me enlouquecer, é que no Munari. Brasil é. Na Argentina não é. Munari, tu vai me enlouquecer. O Dario Herrera é argentino. isso que eu quero te dizer. Mas é o diferente. jogo de ontem, segundo essa maneira absurda que o Brasil trata a arbitragem, absurda. É um escândalo que a gente faz. Esses dias acabou uma rodada, o jogo do Grêmio, e eu parei e tava vendo o Sport TV. E aí foi um árbitro, o ex-árbitro lá, não sei o nome dele. Ele ficou um quadro inteiro falando da arbitragem. A gente tá criando superpoder pra alguém que não tinha superpoder no tempo que o futebol brasileiro dava certo. César, nós estamos copiando, nós conseguimos, tá? Em determinado momento nós focamos a nossa criatividade para o trato da bola. Mas não tem, mas César, desculpa, tá? não tem nada a ver com a criatividade do futebol brasileiro arbitragem. Nós acabamos César. com o futebol brasileiro. Nós estamos acabando, nós estamos jogando outro jogo. Não, mas não é por causa da arbitragem, César. Nós estamos jogando por outros fatores. Eu acho que a arbitragem ela é um fator, tu tem razão na questão do todo do futebol brasileiro. Ela é reflexo do... A seleção, ela reflete o que é o futebol brasileiro. Um futebol desorganizado, um futebol com os clubes empobrecidos, um futebol que se joga o Brasil, demais. que é uma baderna, né? Em qualquer lugar que tu ande, né? Mas assim, vamos pegar... Na política, educação, principalmente. Acho que um país sem educação, pelo amor de Deus, é um país que não sai do lugar. Não. Mas enfim, se a gente pegar o futebol, a seleção ela tá retratando isso. Porque é uma seleção de jogadores que não tem característica de jogador brasileiro. Claro, ele sai com 18 anos, os clubes compram eles com 16, ficam com os jogadores até os 18 aqui, chega aos 18 lá, como está acontecendo com o Endrick, eles são reeducados no modelo deles, como aconteceu com o Gabriel Jesus, como vai acontecer aconteceu com o Rodrigo, com o Vini Júnior, e aí a gente quer o futebol brasileiro, que não existe mais.
Nós não temos ainda... Qual é o DNA do futebol brasileiro? Qual é a ideia de jogo da seleção? Dorival tá buscando uma ideia de jogo porque ele tem um monte de jogador europeu e a gente quer que ele jogue como brasileiro. Não vai jogar. Então, esse é um ponto do futebol brasileiro. A arbitragem amadora, porque não pode o árbitro tá apitando com medo de que se ele erra, ele vai pra geladeira e ele fica sem receber, porque se ele se machuca é por conta dele, porque ele precisa ter segurança, garantia, salário, treinamento, videoconferência, avaliações constantes. E também saber o seu tamanho. A arbitragem acha que é mais importante que o jogador. A arbitragem, ela só aparece no jogo e vira protagonista porque ela é deficiente. Porque não se tem uma linha, tu não sabe, o árbitro do Piauí apita de um jeito, do Amazonas do outro, do Rio Grande do Sul do outro. O Voaden não apitava diferente de todo mundo. Verdade. Apitava. E era bastante criticado por isso na época. Eu elogiava. Não, e a gente nacionalmente gostava, mas criticado. era o jeito de apitar do Voaden. Tanto é que nas palestras, tu frequentou o vestiário, os caras dizem, esse árbitro hoje aí não dá qualquer faltinha. Esse aqui é do cartão amarelo. Porque cada um apita de um jeito. Mas aí entra um ponto por que isso acontece também. Porque no Brasil, os árbitros são formados pelas federações. Então a Federação Gaúcha forma um árbitro, a Paulista forma outro, a Carioca forma outro. No mundo inteiro, a federação é nacional. Quem deveria formar os árbitros seria a CBF. Aí tu teria um padrão de formação. Se pensa futebol diferente aqui no Rio Grande do Sul, a gente gosta de um jogo mais pegado. No Rio, não. No Rio, qualquer toque já se vê como falta. Então é óbvio que o árbitro gaúcho vai ser diferente do carioca. E quem deveria fazer que a arbitragem fosse igual seria a CBF, mas aí a CBF teria que assumir esse custo de criar os árbitros e profissionalizar, claro. E vou te dizer, na Espanha, na Inglaterra, acontecem os mesmos debates daqui. Né? Eles não têm um comentarista de arbitragem como o Diori, por exemplo, que está em todas as jornadas, mas eles têm um cara no modelo que a Globo tem com o Paulo César de Oliveira, que ele entra para analisar os lances. Central. Tipo uma central. E é um ex-árbitro. E a Espanha. arbitragem é criticada lá também? Pô, o Real Madrid e o Barcelona, os presidentes é pressão e pressão em cima da arbitragem, porque eles disputam ponto a ponto o título. Claro. É como aqui, só que lá o árbitro é profissional e ele é protegido pela liga.